Esses dias eu gravei um vídeo sobre logaritmos e falei sobre uma propriedade de logaritmo, né? O vídeo de hoje eu vou falar sobre uma função exponencial que vai recair numa função logarítmica e vou lembrar de uma outra propriedade de logaritmo, tá? Lembre-se, a exponencial e o logaritmo, né, a função exponencial e a função logarítmica são funções inversas, né? Uma ajuda a outra quando a gente se atrapalha um pouco. É mais ou menos isso, tá? Quando você tem uma equação exponencial, por exemplo, e você não consegue sair dela, você apela para o logaritmo, tá bom? Então, dê uma olhadinha nessa questão que caiu no vestibular da Universidade Federal do Paraná em 2008, tá? Uma questãozinha bem interessante. Então, de olho lá no material que eu preparei para vocês. Vamos lá? Então diz assim o enunciado da questão lá da Universidade Federal do Paraná. O teste de alcoolemia informa a quantidade de álcool no sangue, levando em conta fatores como a quantidade e o tipo de bebida ingerida. O Código de Trânsito Brasileiro determina que o limite tolerável de álcool no sangue para uma pessoa dirigir um automóvel é de até 0,6 gramas por litro, tá? Passou disso, fofodecou, tá? Suponha que um teste de alcoolemia acusou a presença de 1,8 gramas por litro. Esse está fofodecado. De álcool no sangue de um indivíduo. A partir do momento em que ele para de beber, a quantidade em gramas por litro de álcool no seu sangue decresce segundo a função. Aí ele deu essa função aqui exponencial. Como é que você sabe que isso aqui é uma função exponencial? Veja que a Q é de quantidade em função do tempo t, que está em verde. Se você observar aqui na expressão, o t ele se encontra lá no expoente, né, dessa base 2. Se ele está no expoente, então é uma função exponencial. Tá bom? Bom, aí ele pede a letra A está pedindo o que mesmo? Quando t igual a 2, quer dizer, o tempo igual a 2 em horas, qual a quantidade de álcool no sangue desse indivíduo? E depois ele pergunta na letra B, quantas horas? Ele quer descobrir o t agora. Após esse indivíduo parar de beber, a quantidade de álcool no seu sangue atingirá o limite tolerável para ele poder dirigir. Tá, então vamos para o seguinte, vamos por etapas. Vamos para a letra A primeiro, tá? Então olha lá, letra A. Olha lá, notem que eu repeti a função exponencial, tá? Quando t igual a 2? Quando t igual a 2? Pessoal, acho que está bem didático. Desculpa aí. O t em verde. E lá na função exponencial, o t também está em verde. Uau. Poxa. É só substituir, pô. Dá. Então vai ficar assim, olha lá. Quantidade após 2 horas. Olha lá, no lugar do t coloquei 2. Então primeiro você multiplica menos 0,5 vezes 2, né? Está lá no expoente. Isso aí vai dar menos 1. Fiz um vídeo também esses dias falando sobre que toda potência com expoente negativo, você consegue escrever em forma de fração, tá? Dá uma olhadinha lá. Então esse 2 na menos 1, eu posso escrever como sendo meio. E 1,8 vezes meio, quer dizer, vou dividir por 2 na verdade, né? Isso aqui vai resultar em 0,9 gramas por litro, tá? Então, após 2 horas, ele ainda está com uma quantidade acima do tolerável. Lembre-se do enunciado que o tolerável é até 0,6. Ele está 0,9. Então, ainda está lascado isso daí. Tá bom? E na letra B, quantas horas após esse indivíduo parar de beber, a quantidade de álcool no seu sangue atingirá, olha lá, o limite tolerável. Ó, eu falei, estou frisando a ideia, mas vamos lembrar. No enunciado, onde é que diz lá sobre o limite tolerável? Ó, vou colocar aqui para você lembrar, tá? Olha lá. Determina que o limite tolerável de álcool no sangue para uma pessoa dirigir um automóvel é de 0,6 gramas por litro. Então, quando ele fala atingirá o limite tolerável, eu quero que atinja o 0,6 gramas por litro. Alright? Mas o que é isso? O que eu quero que atinja 0,6 gramas por litro? A quantidade de álcool no sangue.
Se isso aqui é a quantidade, olha o que eu vou escrever então ali, é o QT. Sim, é a quantidade 0,6. Então, lá na função exponencial, onde tiver QT, né, você vai colocar 0,6. Então vai ficar assim, ó. 0,6 igual a 1,8 vezes 2 elevado a menos 0,5 vezes t. Ó, você que não enxergou, veja que vai piscar lá em lilás. Ó lá. No lugar do QT, eu coloquei o 0,6. Só isso. Tá bom? E note que daí como ficou como incógnita apenas o t, que é o que eu quero descobrir, né? Então vamos lá. Esse 1,8, ele está multiplicando, ele passa para outro membro dividindo. Então vai ficar 0,6 divididos por 1,8 igual a tudo aquilo. 0,6 e 1,8, se eu simplificar tudo por 0,6, dá 1/3, tá? 1/3, poderia eu escrever como sendo 3 a menos 1? Ó, caminho de volta. Posso, né? Para que isso, Bara? Só para você observar que eu cheguei numa equação, tem sinal de igual aqui, ó, é uma equação exponencial, tá? A incógnita se encontra no expoente. Qual que é o objetivo de toda equação exponencial? É você deixar uma única base de cada lado, uma única... Como assim de cada lado, Bara? Aqui está o sinal de igual. Tá vendo lá o sinal de igual? Do lado esquerdo, eu tenho aqui uma potência base 3. E do lado direito, eu tenho uma potência base 2. Veja, eu tenho uma única base de cada lado. Beleza. Só que essas bases têm que ser iguais. Se consegue deixar essa base 3 e essa base 2 na mesma base? Não importa qual, mas se consegue deixar? Eu não consigo. Então, quando você não consegue deixar na mesma base, você apela para o logaritmo. Por quê? Porque o logaritmo é a função inversa da função exponencial. Ok? Como é que você faz, Bara? É simples. Em ambos os lados, você vai aplicar o logaritmo. Tá bom? Por que, Bara? Você não altera o sentido da igualdade. Então, olha o que eu vou escrever lá. Observe. Olha lá, veja que eu coloquei azul. Coloquei logaritmo em ambos os membros, tá? E notaram que eu coloquei na base 10? Por quê? Porque lá no dado do enunciado diz, use log de 2 na base 10 e log de 3 na base 10. Só por causa disso, tá bom? Bom, agora eu vou lembrar uma outra propriedade de logaritmo. Observe que esse menos 1 aqui, ó, ele está no expoente. Então tem uma propriedade que diz o seguinte, pega esse menos 1 e passa para frente multiplicando. Eu não vou entrar no mérito de como que chega nisso, tá? Dá até para fazer essa dedução. Só estou usando a propriedade, tá bom? Peço perdão. Então esse menos 1 vai passar para frente multiplicando quem? O log de 3. Então lá, passou. E a mesma coisa no segundo membro. Observe, aquele menos 0,5 vezes t também está no expoente. Então ele passa para frente multiplicando, tá? O log de 2, olha lá, passou multiplicando. Substituindo agora os valores, porque o log de 3 na base 10 e o log de 2 na base 10, eu tenho. O problema deu lá, ó. Então substitua. Vai ficar lá, menos 0,47, porque é menos 1 vezes log de 3, então menos 0,47. E aqui 0,30. Você está notando que está negativo no primeiro membro e negativo no segundo membro? Vamos multiplicar tudo por menos 1, só para deixar tudo positivo, tá? Vai ficar assim, então. Menos 0,47 igual a 0,5t vezes 0,30. 0,30 vezes 0,50 ou 0,5, como queira, isso aqui vai dar 0,15 ou 0,150. O 0,15 está multiplicando o t, ele passa dividindo. Então vai passar lá, ó, 0,47 por 0,15. Aí você divide, não vou fazer continha em matemática básica para você agora, tá? E você vai chegar na conclusão que o t é aproximadamente 3,1333, vai dar uma dízima periódica, tá? Horas. Quer dizer, aproximadamente 3 horas, tá? Seria a resposta do problema. Aproximadamente 3 horas ele vai atingir o limite tolerável. Porém, vou fazer uma sacanagem aqui no final, tá? E você que se vire para descobrir como é que eu achei isso, tá? Mas assim, né, precisamente, seria 3 horas e 8 minutos. 3 horas e 8 minutos ele atingirá o limite tolerável. Você consegue descobrir como é que eu cheguei nesse 8 minutos? Fala para mim. Se você conseguir entender isso e descobrir como é que eu cheguei nesses 8 minutos, escreva lá. Coloca lá. Você fez isso, isso e isso. Tá bom? Não vou fazer. Quero que você se vire. Beleza, pessoal?
Então tá bom. Você entendeu essa questão da Universidade Federal do Paraná? Tá? Uma questãozinha que envolvia função exponencial e função logarítmica, tá? E lembrando alguns detalhes, tá bom? Espero que você tenha gostado, desculpe os erros finais. Tchau pra vocês, até!